Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Thaís falando e hoje nós vamos estudar sobre a influência dos imigrantes no Brasil. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse tema? Bom, pessoal, então antes de falar sobre os imigrantes que chegaram no Brasil e ajudaram a construir nossa cultura, a professora vai apresentar alguns conceitos para vocês, ok? Bom, o primeiro é o conceito de migração. A migração sempre irá incluir os movimentos de imigração e emigração. Então, a migração, ela é mais geral, ela contempla esses dois movimentos, de migração e de emigração. Por exemplo, uma pessoa que se muda de um estado para o outro está migrando, assim como aquelas pessoas que se mudam de um país para o outro, elas também estão migrando, ok? E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são só as pessoas que migram. Os animais também fazem esse movimento de migração de um lugar para o outro, ok? E a imigração, né? Quando a gente fala em imigração, a gente tem que pensar que esse é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são chamados imigrantes. Imigração vem do latim imigratus, que significa se mudar para, ok? E por último, a emigração. A imigração é o movimento inverso, de sair do seu país ou região de origem. Os emigrantes são as pessoas que deixam seu local de origem. Imigração vem do latim emigratus, que significa se afastar. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, eu moro aqui no Brasil, né? Quando eu saio do Brasil, por exemplo, eu quero morar em Portugal. Estou saindo do Brasil para morar em Portugal. Então, estou fazendo esse movimento de emigração. Por quê? Eu estou saindo do meu país de origem, né? Então, estou emigrando. E aí, quando eu chegar no país, em Portugal, por exemplo, eu vou ser imigrante lá, porque quem chega são os imigrantes, né? Ok? Então, quando eu saio do meu país de origem, esse movimento se chama emigração, com o E no início, né? E quando eu chego no país do meu destino, né? É o movimento de imigração, porque eu estou chegando naquele lugar, tá? Tá dando para entender, pessoal? Bom, agora que nós já vimos, né, alguns conceitos essenciais para essa aula, nós vamos falar da influência dos imigrantes no Brasil, ou seja, daquelas pessoas que vieram de outros países aqui para o Brasil, ok? Então, o Brasil é um país de imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. Durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontecia de forma espontânea. Quando a notícia do descobrimento das Américas espalhou-se na Europa, muitas pessoas vieram para o Brasil para explorar o novo mundo. Bom, durante o período colonial, a coroa portuguesa incentivava a imigração, oferecendo viagem gratuita, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos e terras para milhares de portugueses. Outro fluxo migratório que se iniciou no período colonial foi a migração forçada de negros africanos para servirem de mão de obra escrava para o desenvolvimento da economia da colônia. Então, com a pressão inglesa para a libertação dos escravos, que culminou no fim do tráfico negreiro em 1850 e na abolição da escravatura em 1888, houve uma intensificação da imigração para o Brasil, já que era necessário substituir a mão de obra escrava por assalariada barata, mas que tivesse domínio das técnicas de produção agrícolas e manufatureiras da Europa, ok? Então, a gente sabe que o Brasil escravizou o povo africano por quase 400 anos, né? E, ao contrário desse apoio que a coroa portuguesa dava para os imigrantes italianos, portugueses, né? E, enfim, outros imigrantes, eles não davam esse mesmo apoio para os negros africanos, né? Que foram trazidos de maneira forçada aqui para o Brasil para trabalhar e construir a economia desse país, né? Construir esse país, vamos dizer, no braço mesmo, né? Então, mas a Inglaterra, o que começou a acontecer na Inglaterra? Começou a acontecer uma revolução industrial. Então,
a Inglaterra precisava que o mundo todo trabalhasse para que essa revolução fosse ainda mais potente, né? Trabalhasse nas indústrias. E aí, então, eles precisavam de mão de obra barata para fazer esse tipo de trabalho. Foi aí que o Brasil, então, libertou os escravos, né? Com a abolição da escravatura em 88, e incentivou ainda mais a vinda de outros imigrantes de diversas regiões do mundo para o Brasil para trabalhar nas indústrias, na produção agrícola, né? E entre outros tipos de trabalho aqui no Brasil. Então, tudo isso contribuiu para que o nosso país fosse o que ele é hoje, né? Esse país que tem muita diversidade, tem vários povos, né? Várias etnias. Então, essas pessoas foram vindo para o Brasil e construindo a nossa cultura. Bom, assim, grandes levas de imigrantes entraram no Brasil durante 1850 e 1934 e tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social do país nesse período. Os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil nesse período foram os portugueses, os alemães, os italianos, os espanhóis, os sírios e os libaneses e também os japoneses. E agora nós vamos ver algumas imagens desses povos. Vamos lá? Bom, então aqui nós temos uma família portuguesa, que é uma família tradicional portuguesa, que veio para o Brasil mais ou menos no século XIX, ok? Aqui nós temos uma família alemã, também, olha, dá para a gente perceber as roupas, né, daquela época, como eles se vestiam, como eles se comportavam, né? Eram famílias grandes, numerosas, então dá para a gente observar um pouco de como esse pessoal contribuiu aí com a nossa cultura. Aqui uma família italiana, com várias crianças, né? Pequenas. Os italianos se estabeleceram principalmente aqui no sul do Brasil, tá? E também contribuíram muito para a nossa cultura e para a nossa economia. Aqui uma família espanhola, também com doguinho aqui, também chegaram no século XIX, tá? Aqui os sírios e os libaneses, um povo bonito, né? Bem arrumado. Eles também contribuíram muito para a cultura do nosso povo. E por fim, os japoneses, né? Que é uma comunidade muito querida e que se estabeleceu aqui no nosso país também, divulgando, né? Propagando a cultura que eles trouxeram do Japão, ok? Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles começaram a chegar ao país em 1818, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães e italianos, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. Esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. A partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil. Parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país, porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam a solução para o problema da falta de mão de obra em suas propriedades. Utilizando-se de diversos meios de propaganda, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. No início, os fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores pagando as despesas de viagem e de hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de migração. A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia. Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grave crise econômica e social. Muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Porém, a população europeia passava por um processo de grande crescimento sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Dessa maneira, muitas pessoas ficaram desempregadas.
Alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. Os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar ao Brasil. Navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Os imigrantes tiveram que superar diversas dificuldades. Eles tinham que abandonar seus países para se adaptar às novas culturas e ao modo de vida local, buscando melhores condições de vida no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse tema. Por hoje é isso. Façam as atividades e, se possível, me mandem um registro no privado. Abraços e até a próxima aula!